Boa noite a todos. Estamos aqui, mais uma vez, na quinta-feira, no nosso grupo da ASEB, Associação de Estudos Espíritas Eurípides Massanufo, aqui em Guarapari. Hoje, a nossa palestra está a cargo da nossa irmã Adriane Ribeiro, de Vitória, do Centro Espírita Irmã Clotilde. Dentro de instantes, ela vai dar início à palestra, e nós estamos também com a presença da nossa querida Soninha, da nossa casa, da ASEB, que hoje está conosco, ajudando neste trabalho das quintas-feiras. Lembramos a todos que a nossa casa continua fechada fisicamente, mas os nossos corações estão abertos, estamos nos encontrando na terça, na quarta, pelo Google Meet, e aqui por esta palestra. Vamos iniciar pedindo à nossa irmã Adriane que se apresente, que fale do trabalho que ela realiza lá no Grupo Espírita Irmã Clotilde de Vitória. Boa noite para todos que nos ouvem, Delane, Soninha. Agradecer o convite, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu sou trabalhadora do Grupo de Fraternidade Espírita Irmã Clotildes. Nossa casa é aqui no Parque Moscoso, em Vitória. Também está com as portas fechadas, as portas físicas, né? Nós temos nos encontrado só aqui na janelinha, virtualmente. Tem sido um desafio grande para a gente se familiarizar com os recursos, para os outros trabalhadores, para as pessoas que adentravam, né, a nossa casa, outros que estão chegando também agora com essa nova ferramenta da internet, possibilitando nossos encontros. Eu tenho desenvolvido um trabalho com o nosso grupo, basicamente com a reforma íntima. Já tem um tempo que a gente faz estudos, já fizemos vários cursos, além, né, da proposta que a doutrina traz, enquanto palestra e tudo. E a gente desdobra a proposta da reforma íntima nos estudos com a educação dos sentimentos, com a educação dos pensamentos, enfim, é uma conversa bem grande, que acho que a reforma íntima aborda muita coisa, tem muitos desdobramentos. E, assim, é um prazer estar aqui hoje com vocês para falar um pouquinho sobre esse assunto, essa temática. Não é possível a gente falar tudo numa palestra, né? Muita coisa fica, vocês verão que no final eu trago algumas sugestões de questões para quem quiser se aprofundar um pouquinho mais, estudar um pouquinho mais. Mas, assim, é um ponto para a gente começar, né, o entendimento, a discussão, a reflexão, até porque a reforma íntima não é só uma proposta da doutrina espírita, é uma proposta de Jesus, é uma proposta que a ciência tem trazido em vários aspectos, em vários âmbitos da saúde, principalmente, né, tanto para a saúde física quanto para a saúde mental. A reforma íntima tem um valor, digamos assim, inenarrável, e a gente, enquanto proposta espírita, né, enquanto espíritas, dentro desse caminhar, vem, assim, trazer as oportunidades de estudo para entendimento melhor. A gente entende que a reforma, ela é feita por cada um, e cada um tem o seu jeito. Não tem uma receita, um passo a passo para cada um, faz assim, assim, assim que vai dar certo, porque não é dessa forma, né? Tem toda a subjetividade das pessoas, as dificuldades de cada um, as facilidades também, e quando a gente fala também nesse subitem aí, cuidando da gente mesmo, exatamente nesse sentido que na maioria das vezes eu cuido muito da vida dos outros, né? Esse cuidar
vamos colocar assim num parênteses, me importo muito com a vida do outro, às vezes pejorativamente, e me esqueço da minha. A reforma íntima é exatamente me reformar por dentro. Então, vamos elevar o nosso pensamento a Deus em agradecimento por essa grande oportunidade que nós estamos tendo de nos reunirmos, apesar de todo o transtorno que essa pandemia tem causado na vida de todos nós. Obrigado, Senhor, por nos dar recursos de abrir os nossos corações, de podermos estar ao lado de todos aqueles que amamos e aqueles, Senhor, que necessitam da nossa vibração para melhorarem e estarem também bem como nós estamos. Obrigado, Senhor, que assim seja. Bom, então vamos objetivamente começar a nossa conversa sobre essa reforma íntima, né? Como podemos cuidar da gente mesmo, não é no sentido de se esquecer do outro, mas no sentido de olhar para dentro de cada um e entender que para cuidar do outro eu tenho que estar bem, né? Para eu dar o melhor recurso para o outro, eu tenho que ter esse melhor recurso, e para isso eu preciso me melhorar intimamente. Nos slides, eu utilizei, assim, várias gravuras de uma germinação, exatamente para tentar, digamos assim, ilustrar simbolicamente essa proposta de crescimento, essa proposta de florescer, frutificar onde a gente está, plantado por Deus, e dar bons frutos, né? Ser boa árvore nesse solo fértil, nesse solo onde cada um de nós está inserido. Quando a gente fala em reforma íntima, a gente tem que ter um olhar, né? Principalmente nós que estamos inseridos na doutrina espírita, no princípio da imortalidade da alma, porque senão não tem para que eu tenho que me abster de tantas coisas e desenvolver tantas outras, se está tudo aqui mesmo, acaba por aqui e não tenho mais, né, essa certeza da imortalidade da alma, da vida futura. Então, esse é um princípio. E o outro princípio muito relevante que a gente precisa considerar é a lei de progresso. Querendo ou não, estamos submetidos às leis divinas. Se vamos nos rebelar, se vamos aceitar, se vamos, né, contribuir para esse progresso, processo educativo da alma, é escolha de cada um, mas o progresso vai acontecer. Queiramos ou não, o progresso irá acontecer. Se a gente pensa que essa proposta de reforma íntima vai melhorar a vida da gente, vai tornar a vida da gente melhor, eu percebo que é uma, digamos assim, uma justificativa até razoável, né? Porque todo mundo quer uma vida melhor. Todo mundo quer ter uma vida mais tranquila, quer uma vida mais equilibrada, quer uma vida mais em harmonia, e às vezes não sabe muito bem por onde começar, ou quando começar. Quando começar, nós já começamos, porque exatamente é o progresso educativo da nossa alma. Há quantos que nós já estamos nesse processo, né? Hoje nós já estamos num nível evolutivo, não de espíritos elevados, de espíritos imperfeitos ainda, mas já estivemos pior. Já estivemos em situações muito mais agravantes, complicadas, difíceis, né? Às vezes até algumas pessoas falam, nossa, mas o mundo nunca foi tão ruim do jeito que está hoje. Foi muito pior, né? Hoje nós estamos numa situação melhor. Evolutivamente, moralmente, não chegamos ainda na perfeição e temos muito ainda, mas nós já começamos essa reforma. Às vezes a gente nem tem ideia, e daí a necessidade do autoconhecimento. Se a gente se comparar hoje com o que era há 10 anos atrás, eu, né,
fazendo a reflexão em nome de cada um, de todos que estão ouvindo, eu melhorei. Ah, mas eu estou um pouco mais velho, esse cabelo branco está aparecendo, sim, mas sou mais experiente, aprendi muita coisa já nessa vida. Nem me lembro das outras, mas dessa daqui, dessa experiência, dessa reencarnação, quanto que eu já avancei? Eu já sei ler, eu já sei escrever, coisa que há muito tempo atrás eu não sabia. Há 50 anos atrás eu não sabia fazer nada disso. E hoje já sei, né? Então, esse processo já começou, e a necessidade do autoconhecimento é exatamente para a gente tentar se localizar em que ponto que nós estamos. Aí eu trago um conceito para a gente entender o que é essa conversa de reforma íntima. Até porque o ponto de referência que a gente precisa não é o outro. O ponto de referência para minha reforma sou eu, e por isso o autoconhecimento. Onde eu estou, como estou, o que sinto agora, o que sentia antes e o que quero sentir lá na frente. Como que a minha vida pode melhorar moralmente, espiritualmente, afetivamente, se eu não tenho consciência do que é agora e nem do que foi, né? E aí a gente traz um conceito de todas as pesquisas que a gente foi desenvolvendo para entender um pouco essa reforma íntima, inclusive entender por que tem gente que não muda, não melhora, não se reforma. Então vamos lá, reforma íntima é um processo, e todo processo tem etapas, né? Tem passos, tem fases, e a gente precisa ir avançando. Então, é um processo pelo qual nós estamos passando. Nós todos, seres humanos encarnados aqui neste planetinha. Mas não tá para todos os seres humanos assim de uma forma tão clara, digamos assim. Essa criatura, esse ser humano, cada um de nós precisa tomar consciência da sua realidade espiritual interior e ainda as consequências dessa realidade espiritual. Porque se eu acho que está tudo bem, está tudo bom, do jeito que eu estou está ótimo, eu não tenho consciência da minha realidade interior. Eu não tenho consciência, eu ainda não despertei para o que eu realmente sinto, penso, faço, como me comporto neste momento. E tão pouco sei em que vai dar isso, né? Não tenho noção de que me comporto mal, de que penso negativamente e que o porvir vai ser exatamente a colheita disso que eu estou semeando, disso que eu estou vivenciando agora. Então, a reforma íntima é um processo que nós vamos passar ao tomarmos consciência da nossa realidade e da consequência dessa realidade espiritual interior. Então, consciente disso, eu adoto uma proposta de começar a fazer diferente. Eu adoto a iniciativa de modificar essa realidade espiritual interior, porque eu quero outras consequências. Como posso ter uma vida melhor? Mudando essa minha realidade espiritual interior. E a proposta é sempre mudar para melhor, né? Progresso, a gente acabou de falar, que é um dos princípios que a gente vai considerar no nosso entendimento do porquê eu preciso me reformar intimamente. Porque senão, né? Para que as minhas atitudes passem a ser um efeito virtuoso de tal melhora. Então, vamos ler o contexto. Reforma íntima é o processo pelo qual a criatura humana, ao tomar consciência de sua realidade espiritual interior e suas consequências, adota a iniciativa de modificá-la sempre para melhor, para que suas atitudes passem a ser um efeito virtuoso dessa melhora. Então, olha que interessante que a gente vê aqui. Não adianta o Delane querer fazer minha reforma íntima, ou eu querer fazer a reforma íntima da Soninha. Eu tenho que adotar essa iniciativa. A iniciativa tem que ser da pessoa. Às vezes, a maioria das vezes, né,
a gente quer mudar o outro, quer mudar o marido, quer mudar o filho, quer mudar o chefe, quer mudar o vizinho. Não vai dar certo, porque aquela pessoa ainda não tem realidade, não conhece sua realidade espiritual, muito menos está interessado em nenhuma modificação. Ah, mas eu já falei 1000 vezes. Tá, mas, como diz, não caiu a ficha daquela pessoa, né? Então, a proposta é de, como diz, porta estreita. Eu caminho sozinho, com os meus pés, sozinho entre aspas, com todo o apoio, espiritualidade, benfeitores, amigos, enfim, né? Mas esse trilhar é da própria criatura. Dessa criatura que tem consciência do que é e do que pode ser, de como está e para como pode ser, de onde está e para onde pode ir nessa proposta. Então, esse processo todo aqui que a gente está falando é um processo de parceria com Deus. Porque quem criou os espíritos? Foi Deus. Quem criou a lei de progresso? Foi Deus. E ele criou todos nós para quê? Para progredir, para sermos perfeitos, para atingirmos a perfeição, para escalarmos aqueles níveis, digamos assim, espirituais e esquecer desse nível de espírito imperfeito, né? Melhorar um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e assim, quem sabe, quando, dependendo dos nossos empenhos e esforços, chegarmos à angelitude, chegarmos ao nível crístico, né, desse nosso processo. Alguns métodos são utilizados, como eu falei no princípio, não existe, assim, um passo a passo, a receita do bolo, né? Me dá aí a receita de como você faz essa reforma. Me dá aí o seu reformador, né? Não tem. Mas alguns métodos a gente pode utilizar que vai simplificar, que vai facilitar essa reforma interna na alma de cada um. Então, não tem assim, é só esse, ou esse, ou qual é o mais, qual é o menos. Todos esses aí são necessários, né? O autoconhecimento, digamos, seria o ponto de partida, mas ele sozinho não vai dar conta. O conhece a ti mesmo já está, desde os primórdios aí, trazendo essa proposta de autoconhecimento e para que a gente se melhore, e para que a gente se entenda, e para que a gente mude e melhore a nossa vida. A vigilância dos sentimentos, dos pensamentos e das atitudes também é um método necessário. Eu não consigo me conhecer sem me vigiar, eu não consigo me vigiar sem me conhecer, enfim, parece que uma coisa está muito amarrada, atrelada na outra, né? E hoje a gente já ouve muito falar sobre educação dos sentimentos, sobre educação dos pensamentos, a gente pode sim mudar a qualidade dos nossos pensamentos, a gente pode sim mudar os nossos comportamentos, as nossas atitudes. A neurociência traz muita contribuição nesse sentido, mas a gente precisa ter consciência disso. E para ter consciência, a gente precisa olhar para eles. A gente precisa vigiar no sentido, quando Jesus falava orar, e vigiar, né, também nesse sentido de ver, olha aqui, o que eu estou fazendo? O que eu estou pensando? O que eu estou sentindo? Né, para que essas coisas tomem conhecimento. Autocrítica, importante. Quando a gente fala de crítica, as pessoas às vezes têm uma ideia assim, crítica boa, crítica ruim, crítica positiva e crítica negativa. Crítica é uma crítica, é uma avaliação. O que eu vou fazer com isso é que é importante. E quando a gente fala de autocrítica, não é a gente identificar as dificuldades e se amarrar nelas e não seguir. A gente precisa tomar conhecimento criticamente, né, através de uma análise mais criteriosa desses sentimentos, desses pensamentos, dessas atitudes e avaliar e ponderar. Isso está, né, trazendo aquele efeito virtuoso que eu desejo ou não? Isso está trazendo benefício ou prejuízo para mim e para as pessoas, né?
Fé raciocinada, princípio também da doutrina espírita. Para quê? Por quê? Quem está comigo? Quem me ajuda nisso? Né? Volto a dizer, se eu não tenho firmeza, consciência, certeza da imortalidade da alma, da vida futura, ó, nossa conversa vai para o ar, não vai fazer diferença. Mas um dos critérios, um dos métodos assim muito importantes que a gente precisa considerar, que tem vários outros, é a renúncia a tudo que seja contrário ao sentimento que eu quero alterar. Porque se eu preciso mudar, se eu quero, se eu decidir, adotei a iniciativa de mudar esse sentimento, esse comportamento, esse pensamento, eu tenho que abrir mão dele. E tudo que me leve àquele tipo de pensamento, aquele sentimento, aquela atitude, eu preciso me distanciar. No tipo de exemplo simples, eu quero parar de beber. Para que eu vou para uma boate? Para que eu vou uma festa que só rola droga, bebida e essas coisas, né? Então, é contraditório. Vai gastar muito do meu empenho, muito do meu esforço, muito da minha energia para eu conseguir superar, né? E aí a dificuldade aumenta. O esforço precisa ser constante, né? Mas esse esforço, quando a gente fala de reforma íntima, é conosco como ponto de referência. Eu me esforço, eu me empenho para ser melhor a cada instante. Isso é qualidade total, né? Teve uma época aí dos ISOs, da qualidade total das empresas. A gente trazer isso para a vida da gente, essa qualidade total para a nossa empresa, para a nossa vida, né, espiritual, seria uma melhoria a cada instante. Mas se comparando comigo mesmo, como eu falei, há 10 anos atrás eu estava de um jeito e hoje eu estou como? Eu preciso estar melhor. O espírita que fica 3 anos sem melhorar nada, sem ler um livro, sem fazer um curso, sem se atualizar, né? Assim como um profissional, assim como qualquer um de nós, precisa estar se melhorando. E, na proposta da reforma íntima, muitas coisas têm que estar ficando para trás. Mas nesse que fica para trás, fica esquecido, mas o que vem no lugar tem que ser muito positivo. E aí eu trouxe 3 conceitos para a gente. Ideia que o vício fique para trás, que a gente desenvolva o hábito para conquistar a virtude. Lembra do efeito virtuoso? Mais ou menos assim. Então, vamos lá. O vício é uma imperfeição. Lá no dicionário está escrito assim: o vício é uma imperfeição, é um defeito, é um ato repetitivo, eu repito, 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 que degenera ou traz prejuízo. Ou prejuízo para mim, ou prejuízo para o outro. Às vezes a gente tem dificuldade de saber o que é um vício, o que é um hábito, o que é uma virtude. Então, só trazendo aí os conceitos para a gente entender melhor. Então, tudo aquilo que eu faço repetidamente, um pensamento, um sentimento, um ato, qualquer coisa que eu faça repetidamente e que traz prejuízo para mim ou para o outro, é um vício. E esse vício a gente tem que extirpar? Não necessariamente, deixa o vício, porque se a gente quiser lutar, guerrear, combater esse vício, sim, muito energicamente, a gente não vai conseguir. Porque existem caminhos que o nosso, né, cérebro traz, que a neurociência comprova também, e que a gente vai deixando ele de lado. Porque quando eu faço crescer a minha virtude, eu estou fazendo o quê? Eu estou expandindo o Cristo dentro de mim, eu estou expandindo Deus dentro de mim. O vício vai ficando cada vez mais insignificante. Então, para esse vício ir ficando insignificante, eu vou desenvolvendo um hábito. O hábito é a ação que se repete com frequência, igual ao vício. Irregularidade é um comportamento que se aprende e que se repete frequentemente. Então, por exemplo,
eu vou começar a fumar. É uma ação que se repete. Eu vou fumar de manhã, de tarde, de noite, hoje, amanhã, depois. Desenvolvi um hábito, mas que traz prejuízo para mim e para quem está por perto. Vício. Vou fazer outro hábito. Vou desenvolver o hábito da meditação, da oração, do agradecimento. Pronto, meu celular me desperta, porque senão eu esqueço. Me desperta lá para agradecer. Eu vou agradecer de manhã, de tarde, de noite. De manhã eu vou agradecer uma coisa diferente do que eu vou agradecer de tarde, do que eu vou agradecer de noite. E eu vou fazer isso 3 vezes por dia, hoje, amanhã e depois. Então, eu estou repetindo um hábito de agradecer com frequência. Só que o ato de agradecer com frequência não traz prejuízo, traz benefício. E de tanto eu repetir com frequência e regularidade, o meu cérebro entende que agora isso vai ser um padrão. E olha assim, desenvolveu a virtude de agradecer. Daqui a um tempo o celular não precisa me despertar mais para agradecer, eu já vou agradecer automaticamente, porque o meu cérebro já conseguiu entender isso, né? Neurociência traz essas informações para a gente conseguir mudar comportamento, pensamentos e atitudes. Então, o que é a virtude? É o que se expressa boa conduta, em conformidade com o correto, com o aceitável, o que segue os preceitos do bem. Então, olha lá, eu posso desenvolver um hábito que traz prejuízo ou um hábito que traz preceitos do bem. Então, eu estou desenvolvendo uma virtude. E na medida que eu vou desenvolvendo uma virtude, eu estou fazendo o quê? A minha reforma íntima. E essa reforma íntima não precisa ser total. Nossa, nessa encarnação, nesse 2020, com todas essas provas da pandemia, eu vou me tornar um anjo. Não é bem assim. Tem que tomar consciência do que sou, do que estou, do que penso, do que sinto. Tomo consciência de tudo? Claro que não, gente. A gente sabe que a gente tem, vamos dizer assim, o véu do esquecimento. E graças a Deus porque temos. Mas tem coisa que a gente pode ir tirando o véu e descobrindo aos poucos que é a tomada de consciência. Às vezes a gente precisa de ajuda terapêutica para tomar consciência de algumas coisas. Às vezes a gente precisa só dar ouvido ao que o outro fala, principalmente aquele que não gosta da gente, que fala a verdade verdadeira, sem, né, sem medir palavras. Se a gente for fazer uma autocrítica, avaliar direitinho, vai tomar consciência que, nossa, mãe, eu sou isso daí mesmo que o cara está falando, né? Decidir mudar, a gente já viu que é importante, eu preciso decidir mudar isso. Não, isso daqui deixa para a próxima, deixa para daqui umas 3, 4 encarnações, e não quero mexer nisso aqui ainda não, mas nesse daqui eu vou mexer, né? Então, nesse que eu decidi mexer, eu vou praticar repetidamente. Não consigo mudar tudo, praticar tudo, ser virtuosa em todos os aspectos, mas eu consigo em um. Para 2022 eu consigo outro, para 2023 mais outro, né? E assim sucessivamente eu vou aprendendo e vou me melhorando e vou me modificando constantemente. E tenha certeza que as luzes do céu sempre ajudam a gente. Alguns critérios também interessantes que a gente precisa considerar no nosso processo de reforma íntima, né? Quando pergunta lá para Jesus qual é o sentido da caridade, né? Perdão, indulgência, benevolência, aí. Mas não é só para o outro, não, é para a gente também, né? Compaixão, consistência, perseverança, disciplina, educação, e a lista é grande. Mas a gente precisa pensar uma coisa. Um processo de parceria com Deus não pode ser um martírio na vida da gente. Não pode ser um desgosto, uma tortura. Porque se for tortura, se for martírio, não está sendo positivo. A gente não está aprendendo de verdade. Quando eu vou para a escola obrigada e não aprendo a lição e colo na prova, eu não aprendi. Então, todos esses temperinhos aí
precisam estar em relação a gente mesmo. Eu tenho que ter todos esses sentimentos para com o próximo, mas comigo também. Então, o auto-perdão, a auto-indulgência, a benevolência, a autocompaixão e, né, assim sucessivamente. Repara que a proposta é a cada instante. Porque se a gente começar a abrir exceção, a gente dificilmente vai voltar. Igual quando a gente estuda, vou começar a estudar, começar a fazer um curso, faltam 2, 3 aulas, depois para voltar é uma canseira, é um esforço muito maior que eu preciso utilizar. Para melhorar, para desenvolver uma virtude, é mais ou menos nesse sentido, né? A gente tem que ter esses temperinhos aí constantemente para com a gente mesmo. Uma dica, né? Se é que podemos dar uma dica, não se exponha a tentações. Por quê? Sempre que é preciso resistir a uma tentação, há um gasto muito grande de energia. Quanto maior a força para resistir, maior será o gasto de energia. E aí a gente desiste, porque está muito cansativo, está muito pesado, está muito difícil, né? Por isso que lá atrás a gente falou para se abster de algumas situações, né, que vai trazer dificuldade. Se abster em praticar aquilo que se quer mudar, aquilo que se quer renovar. Previna-se e elimine todas as tentações e obstáculos a superar, poupando, assim, muita energia valiosa. Gente, isso vale para lugar, para pessoa, para filme, para música, para notícia, para tudo. Porque, pensa bem, eu estou na proposta de parar de beber. Se eu vou para uma boate, eu vou ter que gastar muita energia para me controlar, para não beber, para não fumar, né? E assim sucessivamente para todas as outras más inclinações que eu tenha e que queira melhorar. Lembrar da gente melhorar de pouquinho em pouquinho, não dá para fazer tudo porque, né? É muita energia e ainda somos imperfeitos. Vamos devagar para a gente não se, como diz, decepcionar. Precisa emagrecer 10 quilos. Gente, emagrecer 10 quilos não é assim um mês que a gente emagrece. Agora, emagrecer meio quilo é mais simples, não é? É mais fácil. Então, os desafios, eles precisam ser, né, ponderados, pensados, e aí, inclusive, para a gente despender energia. Lembrando que o nosso cérebro, ele aprendeu um padrão. Então, tudo que a gente vai fazer diferente desse padrão que a gente está vivenciando, o cérebro gasta muito mais energia. E a proposta do cérebro para garantir a sobrevivência é manter a energia. Se eu vou gastar, ele entende, não, isso não vai dar certo, então eu me auto-saboto. Olha aqui, você está gastando energia demais, para com isso, hein? E levantar cedo para ir malhar, para quê? Não, pode ficar na cama dormindo. Eu estou economizando energia. Eu não estou mudando um hábito, não estou mudando uma atitude. Imagina com alguma coisa que é muito maior do que isso. Estou falando do cérebro, né, físico. Imagina quando estamos na proposta de mudar sentimentos, pensamentos, comportamentos, para uma postura mais nobre, mais virtuosa, o tamanho da influência que nós temos para que isso não aconteça. Então, é um esforço muito maior. Nessa proposta, então, não podemos nos martirizar, nem se culpar, nem se cobrar. Mas eu precisava até final de 2019 fazer caridade. Sim, mas qual é a caridade? Não consegui. Então, olha, estou aqui me auto-obsidiando porque não consegui. Cadê o perdão lá que a gente falou? Cadê a indulgência? Cadê a benevolência? Cadê a persistência? Cadê a disciplina? Cadê a educação? Lembrando, gente, que nós estamos num processo. Nós estamos numa jornada no caminho da luz. Pode ser
que no ano a gente avance mais, no ano a gente avance menos. A gente só não pode parar, né? Porque aí também é a preguiça total. Mas não podemos nos martirizar por isso, porque esse processo de parceria com Deus, esse processo de educação da alma, é um processo constante. E é para a eternidade. Por que eu não consegui fazer aqui agora? Não me empenhei suficiente? Não tive força suficiente? Não fui capaz de me sustentar na proposta? Mas vou voltar para o rumo, vou voltar para o caminho, vou me esforçar para continuar. Talvez não num ritmo tão acelerado quanto eu queria, porque eu ainda tenho dificuldades, porque eu ainda tenho muitas imperfeições, porque eu ainda não sou tão disciplinada assim, porque eu vou procurar outros recursos, né? Então, ser benevolente com a gente, entender, vai acontecer. Eu estou no propósito, eu estou no caminho, até lembrando que quem é o bom espírita? É aquele que está se empenhando, é aquele que está se esforçando. Lógico que não vamos cruzar o braço e falar, não, é porque eu tenho que ser benevolente, eu estou me esforçando, mas sem se esforçar realmente, né? A gente tem que, vamos dizer assim, estar no propósito, estar no projeto, estar na reforma, estar se melhorando, se cobrar dentro do limite, dentro do possível, até porque senão a gente não se impulsiona, mas sem exagero, sem excessos, porque senão a gente se auto-sabota. Bom, Chico, lá no Ideal Espírita, Psicografia de Sheila, coloca 20 sugestões para a gente começar a praticar. Gente, não somos virtuosos ainda, mas com a prática, lembra como é que a gente faz um hábito? Com a prática frequente, constante, a gente vai automatizando isso no nosso cérebro e isso vai passar a ser automático, digamos assim, na nossa vida, na nossa prática. Então, começando por coisinhas simples, a gente pode ir avançando um pouquinho. Eu não trouxe nem a metade aqui do que Chico colocou lá no Ideal Espírita. Fica a dica e depois vocês procurem e, sei lá, escolhe um ou dois, até porque, olha só, executar alegremente as suas obrigações. Ah, mas eu cumpro as minhas obrigações. Sim, mas é alegremente? Tem gente que não tem nem noção do que é obrigação dela, né? Ah, mas só tenho dever, só tenho direito. Tem direito a isso, direito aquilo, direito àquilo outro. Dever não tem nenhum, obrigação não tem nenhum, né? Cheguei na casa espírita, já fiz minha contribuição, não tenho obrigação de nada. Só chegar, sentar e ver a palestra. Então, executar alegremente suas obrigações. E olha como temos obrigações, né, gente? No mundo profissional, no mundo familiar, nas nossas relações sociais, temos muitas obrigações. E devemos executar alegremente. Reduzir os problemas particulares. Bem interessante isso daqui também. Na maioria das vezes, nesse mundo louco que nós estamos vivenciando no momento, a gente disputa doença, a gente disputa dificuldade, disputa até o pior marido. Nossa, o seu marido, você não sabe do meu, olha, né? Aí começa aquela ladainha das dificuldades. Nossa, você operou disso, você não sabe da minha cirurgia que aconteceu, né? E aí canta aquela enxurrada de problema como se ninguém tivesse problema. E nosso momento atual é muito sugestivo para isso, né? Mais de 77 mil pessoas no nosso país desencarnaram. Número de desempregados, número de gente que não tem casa, que não tem comida, que não tem o mínimo do mínimo, e a gente só falando, só reclamando, né? A terapia anti-queixas é uma proposta muito interessante para a reforma íntima. Evitar a preguiça e o ócio. Ah, agora não dá, agora não quero. Estou juntando tanta energia que meu cérebro chega já está, né? Como diz, estou aumentando a curva. Então,
que eu posso fazer para diminuir essa preguiça e esse ócio? Precisa esperar alguém me chamar para fazer alguma coisa? Claro que não. Eu posso me disponibilizar, eu posso fazer um trabalho voluntário, eu posso fazer atividade dentro da minha própria casa, ninguém me mandou, isso não é minha obrigação. Mas por que eu não posso fazer? A minha obrigação é fazer comida e botar na mesa. Tá, mas eu vou arrumar uma mesa, vou fazer um negócio mais arrumado, mais bonito, deixa de preguiça, né? Agradecer até na dor, em todas as situações. Espírita entende que a dor, as provas, são para nos melhorar. A dor, as provas, as dificuldades são para a gente crescer. Ou pelo menos a gente deveria entender assim, né? E agradecer por essas oportunidades. Porque se estamos passando pela dor, significa uma oportunidade de crescer, uma oportunidade de melhorar. E se a gente só reclama, olha lá, as vibrações, as sintonias, afinidades, como é que vão, né, ficando. Sempre buscar as virtudes alheias. Olha, ele fala sempre. Não é só de vez em quando. A tendência é observar as desvirtudes. Nossa, fulano é fofoqueiro. Nossa, que fulano é enjoado. Nossa, Beltrano é chato demais. Nossa, mas fala tudo errado. Nossa, mas dá um trabalho, né? Tá. Você não tem virtude? Lógico que tem. Todo mundo tem virtude. Todo mundo tem uma sementinha. Até o povo que às vezes a gente visualiza, nossa, um bandido tem virtude? Tem virtude. Às vezes ele obedece o traficante, ele é obediente, ele é disciplinado porque ele não pode dormir, porque senão ele leva uma surra. Então, sempre tem coisa boa. Por quê, gente? Deus está em todos os lugares. Como é que só vai existir coisa que não presta? Só gente que não presta, que não tem nada de positivo. Às vezes a gente não está olhando direito. Olha direito. Sempre busque a virtude. Pelo menos um pedacinho, todo mundo tem. Agir desinteressadamente. Olha, Kardec tem uma pergunta que eu não me lembro agora qual é o número, que é muito interessante. Se tirar o egoísmo, o orgulho, a vaidade, todas essas mazelas, né, da vida da gente, qual é a raiz real, né, disso tudo? E é o interesse pessoal. Ainda fazemos as coisas com interesse. Eu ainda vou para a casa espírita porque eu tenho interesse em me aprimorar. Eu tenho interesse na ajuda dos mentores que estão lá. No fundo, eu estou interessada ainda, né? Mas eu preciso fazer esse exercício de agir desinteressadamente. Te dou esperando o retorno. Te faço esperando um benefício. Agir desinteressadamente. Respeitar o serviço alheio. Não fui eu que fiz, posso desfazer, posso bagunçar, posso deixar a sala bagunçada, posso sair, né, e deixar de qualquer jeito, posso jogar o lixo no chão. Coisas simples que a gente pode fazer frequentemente e que faz diferença na nossa proposta de reforma íntima. Respeitar o serviço alheio. Alguém está fazendo? Respeite, valorize, se disponibilize para ajudar, mantenha o trabalho feito, não desintegre o trabalho que o outro fez, acrescente, agregue. Orar e acalmar a mente. Orar, a gente já tem, inclusive, um capítulo no Evangelho segundo o Espiritismo sobre a oração, né? Sobre como é transmitida a oração, o valor da oração, para que orar. Então, a oração já é um recurso para acalmar a mente. Tem outros? Leitura edificante, meditação. Cada um tem a sua receitinha, né? Para que a gente consiga até perceber que tipo de pensamento vem à mente da gente. Perceber qual frequência que esses pensamentos nos embarcam na mente. E como que esses pensamentos interferem na nossa prática e como que a gente vai agindo, sentindo nesses momentos. Sem acalmar a mente, nesse imediatismo louco, nessa loucura toda que a gente vive,
é muito desafiador. Precisamos, né, dessa dica aí de Chico e Sheila. Bom, a gente vai avançar, não vamos falar tudo porque o tempo não permite, né? Para saber um pouquinho mais, eu trouxe aí algumas questões do Livro dos Espíritos dentro dessa temática da reforma íntima. Mas é claro que existem várias outras propostas que a gente pode começar a entender, até como leitura edificante, como proposta de reforma íntima, tem várias obras espíritas, renovando atitudes, os prazeres da alma, as dores da alma, educação dos sentimentos, a terapia anti-queixas, que é fantástico para a gente começar, o perdão como caminho, e vários outros, né? Aí o Ideal Espírita, onde Chico faz a psicografia de Sheila, trazendo pelo menos 20 sugestões que dá para a gente colocar na nossa prática. Então, assim, a gente precisa só de uma pitadinha de vontade. Só disso. Recursos todos nós temos, condições todos nós temos, amparo da espiritualidade todos nós temos, até amparo no mundo físico também, que seja da mãe, do pai, do irmão, de um amigo, que sempre dá um bom conselho. Poxa, por que você não muda? Por que você não faz isso? Né? Sempre tem um anjo, vamos dizer, enviado por Deus para ajudar cada um de nós. Isso é interessante, até a gente pontuar aqui já encaminhando os finalmente, que assim, a reforma íntima tem um custo. E essa pitada da vontade, às vezes, precisa crescer um pouquinho mais. Esse custo é se abster de algumas coisas que ainda nos prende muito à materialidade. A matéria, a energia densa, né? Nesse sentido. Às vezes você deixa de ser convidado, às vezes você é taxado como, aí, ó, tá fazendo reforma íntima, acha que vai virar santo. E tem todos esses comentários, né? Mas com certeza esse custo é muito pequeno considerado o benefício que a gente recebe de uma vida melhor, de uma vida mais saudável, de uma vida mais equilibrada. Então, como tudo na vida que a gente vai fazer, a gente considera, né? Os benefícios, vai me custar quanto isso? O que eu vou ganhar com isso? Olha lá o agir desinteressadamente, né? Claro que o ganho vai ser muito maior, maior proximidade dos bons espíritos, melhor ferramenta de trabalho para a espiritualidade, melhor possibilidade de praticar a caridade, melhor possibilidade de tudo praticamente. Por quê? Nós estamos com essa proposta ganhando que benefício? O eu divino crescendo, as virtudes aflorando, a alma se emancipando, crescendo, se aprimorando, deixando aquelas vibrações tão densas, tão pesadas, que nos adoece, que nos deixa desequilibrados, desarmonizados, violentos, impacientes. Às vezes o coração chega a sair pela boca, né? Então, a todo momento, isso vai mudando, isso vai se melhorando. O benefício, certamente, é muito maior do que o custo. Num contexto, assim, que eu diria num contexto, assim, mais amplo, eu diria, da reforma íntima, para a gente avaliar se a gente está se realmente melhorando intimamente, é refletir assim, onde Deus me plantou, eu estou crescendo? Eu estou florescendo? Eu estou dando frutos, bons frutos? Se for positivo, bacana. A minha reforma íntima está acontecendo. Se eu estou conseguindo florescer mesmo nesse campo desértico, né, difícil, com tantas dificuldades, com tantos desafios, que bacana, eu estou aproveitando a minha oportunidade de encarnação.
Eu não estou perdendo meu tempo, não perdi tempo dos benfeitores, não estou perdendo tempo de todo esse aparato que foi organizado para me receber onde eu estou, né? Então, isso é muito positivo e é um sinal de que a minha reforma íntima está acontecendo, está funcionando, tá bem. Então, assim, agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês, de trazer as propostas, a reflexão. Graças a Deus, nós já estamos onde estamos, mas, assim, eu acho que o mérito é deles mais do que nosso, porque o empenho que a gente coloca não é assim tão grande, mas é a misericórdia divina, né, gente? Que ninguém é desamparado, que ninguém fica perdido, que ninguém fica isolado. Com uma pitadinha de vontade, a gente já consegue começar a fazer um brotinho nesse mundo insólito que a gente tem vivido nesses momentos. Agradeço muito, viu, Delaney, a oportunidade de estar aqui na casa com vocês, convidados para encontrar com a gente lá também nas janelinhas da Clotilde, e me convido também para outras oportunidades que sejam interessantes, tá bom? Nós te agradecemos também muito, excelente o estudo, muita reflexão para todos nós. Adriane, Deus te abençoe, muito obrigada, viu? Obrigada, Adriane. Obrigada. Neste momento, Jesus, elevando nosso pensamento, nós agradecemos pelas suas bênçãos que nos envolvem, por estarmos aqui na Terra, trabalhando a nossa melhoria espiritual. Os amigos espirituais que nos assistem, nos amparando, nos orientando, pedimos, Senhor, que essas vibrações de amor envolvam a todas as pessoas que estão nos assistindo, amparando-as nos seus lares, seus entes queridos, para que eles recebam também essas energias benéficas, percorrendo-lhes todo o seu organismo, espiritual, físico e mental. Jesus querido, sabemos do seu amor por nós e te agradecemos muito. Estes momentos que estamos vivendo são inéditos em nossa vida, nos trazendo as reflexões para sabermos que necessitamos trabalhar a nossa espiritualidade. Que a sua paz, o seu amor, envolva todos aqui na Terra, os nossos governantes, as pessoas enfermas nos hospitais, os médicos que estão atendendo com tanto carinho e a todos os trabalhadores. Obrigada por tudo, Jesus, pelo seu amor. Que assim seja. Sinto mãos pairando sobre mim, vou orar ao meu anjo guardião, elevar o meu padrão até o céu, tomar o passe, a doce imposição, concentrando, transfundindo, dispersando, refluindo, tudo com a divina força da boa vontade. Vou manter o pensamento em Deus, nos ensinamentos de Jesus, elevar os sentimentos meus, receber das esferas de luz, energia de restauração, fluidos cósmicos de libertação. Para conservar esse ambiente, o pensamento é tudo. Orar, estar em boa sintonia,
servir com muita paz e alegria, doar sempre o melhor de mim pro outro, sorrir, às vezes muito é dar tão pouco, tomar o passe com fé e humildade, pedir por espiritualidade, orar, agradecer pelo auxílio, seguir a Deus, amando a Deus, pois somos seus filhos. Que assim seja, Senhor. Que maravilha. Um beijo no coração de todo mundo. Nós estamos morrendo de saudade daquele abraço físico, como nós fazemos toda quinta-feira.